Olá, pessoal, como estão todos? Estamos aqui de volta, eu e o meu parceiro, Tchau, depois de um tempo ausentes no canal para resolver algumas questõezinhas de ordem pessoal. Às vezes isso é necessário, a gente precisa dar uma parada, né, em algumas questões para recomeçar de uma maneira um pouco diferente. Mas bom, vamos retomar então os nossos assuntos, vamos ver o que a gente vai começar a partir de agora no canal. E tanto e-mails que eu andei recebendo, onde algumas pessoas me perguntaram por que eu não falava sobre depressão. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. O que é lá então, gente? Bom, a depressão, ela é considerada uma doença mental. Ela é considerada até o mal do século, né? É uma doença mental que atinge pessoas em todo o mundo, independentemente de idade, de raça, classe social, seja o que for. Toda e qualquer pessoa está sujeita a passar por um momento de estado depressivo, entrar numa depressão profunda. Esse estado depressivo, ele afeta nossa forma de pensar, de sentir e de agir diante do mundo. A pessoa começa a ter pensamentos muito negativos a respeito de tudo, a respeito de si, a respeito da vida. Ela começa a ser muito autocrítica, a se desvalorizar, a acreditar que não tem potencial para a realização de qualquer atividade, vai desde as mais complexas até mesmo as atividades do seu dia a dia. Ela começa a questionar, ela começa a acreditar que não consegue, não pode. É uma forma negativa que ela tem a respeito dela mesma, uma autoimagem totalmente denegrida. Ela sente um peso, uma tristeza muito grande, uma melancolia muito grande. Só que não é aquela tristeza rápida que passa, é uma tristeza que vai aumentando a cada dia. E ela não sabe por quê, ela não sabe de onde veio aquilo, ela não tem uma noção do porquê que aquilo aconteceu. Essa tristeza, essa melancolia, ela vai tomando uma dimensão que a pessoa não tem sair daquilo e ela se sente numa teia imensa que está sendo ali envolvida a cada dia. Ela passa também a agir de forma diferente. Ela começa a não querer estar no meio das pessoas, ela quer se afastar, ela não quer estar nas reuniões familiares, de amigos. Trabalho, ela vai lá, trabalha, volta para casa. Ela não quer estar ali no meio de todos, ela não se sente muito à vontade. Ela não se sente pertencendo. Essa pessoa que está vivenciando esses estados depressivos, que vai acabar levando a uma depressão profunda, ela acaba sentindo coisas estranhas, ela vai se atrapalhando no pensamento, ela passa a ter problemas de insônia, no se alimentar, ela ou perde o apetite ou ela devora o mundo, ela fica bem atrapalhada nessas questões, né? Ela perde o interesse pelas coisas e pelas pessoas. Aquilo que para ela era algo assim maravilhoso, sair, passear num parque, estar junto com os amigos num bar, num café, sair com o seu cachorrinho para dar uma volta, tudo isso que era muito bacana, muito legal, ela perde o interesse, perde a graça, não tem mais
né? Aquele brilho, né? E a pessoa vai alimentando isso e vai vivendo cada vez mais e afundando cada vez mais, sem noção do que está acontecendo. Ela vai diminuindo a sua libido, ela vai diminuindo o seu prazer, ela vai sentindo algumas coisas físicas. Pessoas muitas vezes com depressão, elas têm dor no corpo, elas têm sensação de estar sempre cansada, exaurida, dor de cabeça, ela tem umas sensações assim estranhas no corpo, que parece que ela está sempre adoecendo. O sentimento dela em relação à vida, em relação às pessoas também mudam, tudo perde a graça. Mas na Lua, e aquelas pessoas que elas estão fazendo festas, estão sorrindo, brincando, e que a gente nem se dá conta, e quando a gente vê, a gente fica sabendo que essa pessoa está numa depressão muito grande, ou que essa pessoa até mesmo cometeu suicídio porque ela estava com a depressão. É que existe a depressão que é camuflada, né, gente? Uma coisa é aquilo que a gente sente, outra coisa é aquilo que a gente expressa. Muitas pessoas com depressão sentem vergonha disso. Por quê? Porque a depressão, ela é vista muitas vezes como preguiça. As pessoas dizem, isso aí é mimimi, isso aí é coisinha, isso aí a pessoa faz isso para fugir da responsabilidade, isso é frescura. Então muitas pessoas se sentem assim, sentem uma dor interna, um sentimento pesado, denso internamente e não compartilham isso, não falam isso. Por quê? Porque tem toda essa imagem distorcida da depressão. Então depressão não é frescura, depressão não é mimimi, depressão é uma doença mental. Existem fatores bioquímicos na depressão. Existe já uma relação genética da depressão. Nós temos neurotransmissores aqui dentro do nosso cérebro que servem para nos fazer com que estejamos alegres, com prazer, satisfeitos, com vontade de realizar as coisas. E esses neurotransmissores, eles estão em baixa durante a depressão. Então, por isso que não se tem essa vontade, o pique, prazer e outras coisas mais já citadas. Esses neurotransmissores são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Num outro vídeo, nós vamos conversar mais a respeito disso. Então, é importante a gente ter noção clara de que a depressão não é frescura, gente. Nós temos, além desses fatores bioquímicos, os fatores genéticos, nós temos os fatores sociais, familiares, comportamentais. Nós temos a educação, a cultura que a família traz, onde a pessoa muitas vezes ela deixa de viver o que quer e ser o que ela é por causa de A e B da sua família. E isso vai gerando, sim, sentimentos de tristeza e desprazer que podem desenvolver uma depressão. Do mesmo jeito que existem questões ao redor da vida dessa pessoa, como perda de um ente querido, perda de um trabalho, a pessoa sustenta uma família inteira e perde o trabalho. Existem situações de separação, né? A pessoa está ali naquele casamento, naquela relação, para ela não há problema nenhum, ela não se sente mal naquela relação, para ela está tudo bem. E de repente o outro vem e se separa dela. Então isso dá um baque. Então a gente não pode levar para um lado de mimimi e frescura, porque vários fatores sociais geram transformações emocionais que geram transformações nos nossos neurotransmissores. E vice-versa.
Então, é uma mão dupla, tanto pode geneticamente ser ativado através de uma questão emocional com alterações de neurotransmissores, como pode fatores mais físicos alterarem os neurotransmissores, fazendo com que emocionalmente a pessoa entre numa depressão profunda. Então, gente, não é brincadeira. Vamos cuidar dessa questão quando a gente fala de depressão. O maior índice de suicídio no mundo todo é com pessoas vivenciando a depressão. Nós vemos aí vários artistas famosos que, infelizmente, terminaram a sua vida em função de uma depressão. Nós vemos casos de jovens, de mães de família, pais de família, pessoas idosas, crianças, adolescentes. Hoje em dia não há idade. Hoje em dia nós vemos cada vez mais a depressão como uma doença mental em crescimento. Então, gente, espero ter ajudado aí a parar um pouquinho para pensar. Primeiro, se sente de alguma forma do que eu falei, procure ajuda e não fique com vergonha. Não tenha vergonha daquilo que você sente, daquilo que você pensa, daquilo que você é. Procure ajuda. Você aí que pensa que depressão é mimimi, frescura, preste atenção. Ao seu redor, pode ser que tenha um parente, um amigo sofrendo disso e você acha que é frescura e está perdendo a oportunidade de ajudá-lo e principalmente de não deixá-lo fazer uma coisa muito grave contra si mesmo. Vamos dar continuidade a esse assunto, vamos falar vários vídeos a respeito disso. Gostou do vídeo? Dá o teu like, isso faz com que o canal cresça, o YouTube mande para mais e mais pessoas. Não assinou o canal? Assina aí para ele crescer e se manter ativo no YouTube. Comente, escreva alguma coisa a respeito do assunto, já sentiu, vivenciou, conhece alguém com depressão? Quer algum assunto especial? Coloca aí nos comentários, eu sempre respondo e faço um vídeo novo. E compartilhe o vídeo para mais pessoas também conhecerem um pouquinho a respeito da depressão e vamos dar continuidade a esse assunto, sim. Temos mais e mais vídeos sobre ele. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.